Sejam todos bem-vindos ao podcast do Angola Hub, Transporte Logística Summit 2025. Eu sou Josemar Andrade e é tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Hoje temos a honra de receber a doutora Ana Isabel I. Costa, ela que é a presidente do Conselho de Administração da Agência Marítima Nacional. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom dia, Josemar. Temos como tema central de conversa o papel da Agência Nacional Marítima na construção de um hub logístico nacional. Doutora, como introdução, nós gostaríamos de saber qual é o papel da agência no setor de transporte e logística de Angola. Ok, muito obrigada pela oportunidade. Antes de tudo, a Agência Marítima Nacional surgiu da fusão de dois institutos. É importante nós trazermos isso para aqui porque a agência é um órgão regulador, fiscalizador e um órgão de supervisão do setor marítimo e portuário. Dentro daquelas atividades do setor do Ministério do Setor dos Transportes, que tem a ver não só com o marítimo, mas também com o fluvial e a transportação lacustre. Os dois institutos que surgem ou que fundiram-se para tornar a Agência Marítima Nacional são o Instituto de Marítimo e Portuário, o Instituto de Sinalização Marítima e Hidrografia, o INPA e o ISMA. Essa agência surge em 2021, com o Decreto Presidencial 292 e tem como missão primordial tratar da transportação marítima, fluvial e lacustre e também tratar da segurança marítima, fluvial e lacustre. É uma agência reguladora no sentido de que vem para conformar toda a atividade marítima atual com aquilo que são as normas internacionais, enquadrando o setor para aquilo que são todas as disposições internacionais ou disposições dos instrumentos internacionais de que Angola adotou e das organizações de que Angola faz parte. Dos 1.246.700 km² de extensão territorial que o nosso país tem, 1.650 são de extensão marítima. Como é que é para a agência regular este subsetor do setor dos transportes? A agência não regula só a costa, conforme eu referi, 1.650 quilômetros de costa e toda a extensão fluvial que temos dentro desse 1.246.000 quilômetros quadrados. Okay. Então, nós estamos a falar não só de uma costa enorme, de uma costa onde nós temos algumas localidades que nós precisamos de desenvolver, mas também estamos a falar de toda a extensão dos rios que nós temos, os lagos que nós temos, a nossa missão é tornar estes navegáveis para que o desenvolvimento se faça não só na costa, mas que também esteja para o interior do país. O setor marítimo representa cerca de 90% do comércio internacional angolano. Esta representatividade toda está sob a égide da agência? Exatamente. Nós, enquanto órgão regulador, fiscalizador e supervisor do setor, nós temos sob a nossa alçada, nós temos a competência de verificar se as infraestruturas criadas para acolher essa transportação, a importação e exportação dos produtos esteja dentro daquilo que são as conformidades. Isso para dizer que nós, Agência Marítima Nacional, devemos controlar, regular, supervisionar a atividade portuária que promove o comércio marítimo. Nós temos cerca de 6 unidades portuárias registradas no nosso país, nomeadamente o Porto de Luanda, o Porto de Lubito, o Porto do Namibe, o Porto de Cabinda, do Soio e Ambuim. Poderia fazer um ranking ou poderia fazer uma analogia de como é que essas unidades portuárias estão conectadas pela agência? Exatamente. É importante dizer que atualmente nós temos as 6 empresas portuárias, elas distribuídas de norte ao sul, ao longo da costa, e que também
para o desenvolvimento dos mesmos, nós estamos a trabalhar num plano de desenvolvimento portuário. Ou seja, nós não temos aqui no país, ou sob a alçada da MN, a gestão portuária, mas nós controlamos aquilo que os portos fazem. Nós emanamos as normas para que os portos operem dentro dos padrões, dentro da conformidade, criando assim as oportunidades de desenvolvimento de cada um dos portos. É assim que atualmente o Ministério dos Transportes, claramente sob a visão também da AMN enquanto órgão regulador, está a desenvolver o trabalho para que os portos para que exista um plano de coordenação do desenvolvimento de cada um dos portos. Nós costumamos ou temos por hábito chamar a atenção apenas aqueles portos que são mais notórios, como é o Porto de Luanda, o Porto de Lobito, atualmente com o corredor de Lobito também tem-se falado muito, mas também temos o desenvolvimento do Porto do Namibe, o desenvolvimento do Porto de Cabinda, com grandes projetos de terminais de águas profundas. Temos igualmente previsto também o desenvolvimento do Porto do Soio, que é importante para nós, tem importância estratégica, e também do Porto do Ambuim. Com este programa que a agência tem, podemos dizer que todas essas entidades portuárias estarão regulamentarizadas, as suas ações serão regulamentarizadas para que se reflitam tanto em um como no outro? A ideia é essa, apesar de muitas vezes o modelo de gestão entre os portos ser diferente, mas nós temos a perspectiva de fazer com que todos os portos estejam alinhados sobre as mesmas normas, sobre as mesmas regras e principalmente para que o desenvolvimento seja ao longo da costa e não seja em cada uma das localidades. Conforme referi, nós temos 3 ou 4 portos que estão muito desenvolvidos atualmente, mas nós precisamos que os outros portos também correspondam de forma a que esse desenvolvimento consiga interligar-se para que a costa toda esteja então preparada para receber os navios internacionais e os nacionais também, porque temos aqui ainda o transporte interno que nós designamos por cabotagem. Agora vamos navegar pelos mares da SADC, que movimenta cerca de 500 milhões de toneladas de cargas anualmente. E espera-se que Angola seja uma peça-chave na região. Como é que a doutora consegue ver essa expectativa de crescimento e desenvolvimento que a região tem sobre Angola? É importante nós olharmos para o seguinte: nós temos países da SADC que são muito mais desenvolvidos que outros. Exato. E cada um de nós nesse corredor ou nessa dinâmica logística tem a sua intervenção. Angola pode não ser um país muito produtor, mas é um país que recebe muito de outros países da SADC. E é importante nós olharmos para a contribuição da Angola no sentido de que devemos preparar não só para que o país seja um país receptor, mas que também seja um ponto onde os navios atraquem, onde os navios encontrem segurança, isto falando das infraestruturas portuárias que nós temos e que estamos a desenvolver, para que depois também possam seguir para outros pontos, não só da região da SADC, mas do continente e do mundo, em segurança. Por isso é que nós temos, dentro daquilo que são as normas emanadas pela Agência Marítima Nacional, emanadas por Angola, nós temos primado para que existam grupos de coordenação, para que a atuação dos portos, a atuação da Agência Marítima Nacional seja uma atuação concertada com os padrões internacionais, para acolher toda esta dinâmica do setor dos transportes a nível da SADC. Bem, sabemos que uma das atribuições da agência é tornar o setor mais eficiente e seguro. Poderia enumerar algumas medidas palpáveis e eficientes que já foram tomadas pela agência para tornar o setor mais seguro? Exatamente. Eu iria começar por expressar logo a medida principal que tem sido desenvolvida pela Agência Marítima Nacional ao longo dos últimos 2 anos,
que tem sido a capacitação técnica. Precisamos de ter os técnicos capacitados, os técnicos com conhecimentos de segurança marítima e não só, para que o setor se desenvolva de forma eficiente. E podemos dizer que recentemente, no mês de maio, junho, nós também desenvolvemos a atividade de preparação dos nossos inspetores para a inspeção do Estado do Porto, ou seja, a inspeção para o Estado do Porto é nós prepararmos-nos para receber os navios internacionais e verificar se esses navios internacionais estão a cumprir com as normas de segurança de transportação, normas de segurança de navegação marítima. Isso é um dos fatores importantes. E também, para ainda desenvolvermos este trabalho, nós, Angola, sendo parte de alguns memorandos regionais, como o MOU da Abuja, nós também lançamos a circular para dar início às inspeções do Estado do Porto e, igualmente, nós também, desde o mês de julho, agora no mês de julho, nós convidamos também algumas sociedades classificadoras para assinarem acordos conosco, para que estas sociedades classificadoras, ou seja, nós enquanto autoridade, enquanto Administração Marítima Nacional, podemos socorrer-nos de parceiros para fazer essas inspeções, garantindo que os parceiros internacionais que têm as competências reconhecidas internacionalmente, como, por exemplo, a Bureau Veritas, a Lloyd's Register, a ABS, entre outras, façam as nossas inspeções onde os navios se encontrarem. Porque nem sempre nós, quando uma embarcação está para vir para o país, é solicitada uma inspeção. Nós nem sempre precisamos de mandar os nossos inspetores da Angola para o país para o fazer. Com esses acordos assinados, que são acordos com organizações reconhecidas, que são sociedades classificadoras, com esses acordos assinados entre a MN e essas organizações reconhecidas, nós conseguimos então ultrapassar essa deficiência. Se não tivermos técnicos disponíveis, as sociedades classificadoras que estão, nossas parceiras, podem fazê-lo no território em que se encontrar o navio. Outra vantagem também é a garantia que dá a qualquer órgão da comunidade internacional de que o país está a ser bem assessorado em termos de segurança marítima, porque as sociedades classificadoras com as quais nós vamos firmar, e já firmamos com a Lloyd's em setembro, agora em julho, as sociedades classificadoras com as quais nós firmamos os acordos ou vamos firmar fazem todas parte da Associação de Sociedades Classificadoras. Não firmamos acordos com sociedades classificadoras que estão fora dessa associação, porque a associação reconhece a qualidade de qualquer uma delas. Essa é a nossa contribuição, é o trabalho que nós estamos a fazer para garantir a segurança e a eficiência dos trabalhos do setor. Estes acordos que a agência tem firmado com essas entidades internacionais, de certa maneira, conferem-nos uma chancela de segurança e de confiabilidade perante as instituições ou perante o comércio internacional? Exatamente, mas seguro que traz vantagens porque as embarcações já não têm preocupações em vir para cá, ou seja, mesmo o comércio marítimo reconhece o país, reconhece os portos da Angola, reconhece a nossa costa como uma costa segura, uma costa que tem uma dinâmica internacional, que tem uma regulação internacional, ou seja, dentro daquilo que são as normas internacionais e que todos nós seguimos, porque vejamos, se nós não tivéssemos isso, como tínhamos até um tempo atrás, poderíamos estar perante situações de interpretação, divergência na interpretação das normas internacionais. A Angola poderia estar a aplicar as suas normas e, do outro lado, entenderem que a aplicação estava errada. Exatamente. Mas nós temos atualmente alguém que faz e que diz não, o que a Angola está a fazer está correto, porque nós estamos a aplicar, ou estamos a auxiliar-nos, a socorrer-nos de uma entidade que é reconhecida já por uma instituição idônea. O comércio internacional segue um padrão e este padrão
quando é seguido por nós nacionalmente, faz com que o comércio internacional e as unidades internacionais possam ver literalmente Angola como um porto seguro. Estes acordos firmados entre a Agência Marítima Nacional e essas entidades internacionais são um esforço que a agência faz para acoplar-nos ou para colocar-nos dentro do padrão da SADC? Com esses acordos, não tanto, porque esses são mais para o seu todo, a parte internacional, não só da região da SADC, mas continental e o resto do mundo. Mas nós, com alguns países da SADC, firmamos acordos de cooperação, designadamente com a Namíbia. Nós temos um acordo de cooperação a nível da Marinha Mercante com a Namíbia, que temos que explorar mais, isso é verdade, mas com a Namíbia mantemos muitas boas relações de cooperação, troca de experiências, capacitação e outras situações. Mas temos, por exemplo, já em carteira com a África do Sul, temos também com Moçambique e com o Botsuana. São o que nós temos de mais avançado a nível da SADC, são os acordos com esses 3 países, que já estão em mesa, já apresentamos a proposta e aguardamos apenas que haja o retorno da contraparte. Mas é importante chamar a atenção que nós não definimos a nossa atuação de cooperação pelos acordos. Okay. O acordo é a formalização, mas nós, em todas as atividades que decorrem na África do Sul, para as quais somos convidados a participar ou a contribuir, nós o fazemos. O mesmo posso dizer também com Moçambique. Nós tivemos o ano passado a visita da nossa congênere moçambicana, que foi uma visita muito valiosa. Por quê? Porque deram-nos a conhecer que eles têm algumas escolas, a própria a agência marítima deles tem cursos que são importantes para nós. Angola vai passar por uma auditoria agora em novembro de 2025 e nós ficamos a saber que Moçambique tem um curso de auditores. Ou seja, nós estamos a preparar um grupo de funcionários da MN e também de outras instituições que fazem parte do sistema marítimo para participar então do curso em Moçambique. Em Moçambique nós vamos aproveitar porque temos a facilidade da língua e os laços também de cooperação são estreitos, são laços de irmandade acima de laços de cooperação. Agora vamos trazer a nossa conversa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O setor marítimo é um setor que pende muito a aplicar estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a doutora falou-nos de alguns programas de formação. Eu gostaria de questioná-lo como é que a agência se coloca em posição de disseminar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no setor. É um papel muito importante, porque o órgão regulador está para os operadores como o órgão que prepara o ambiente de trabalho, o ambiente de operações e desenvolvimento das operações. E nós primamos muito para que todas as operações sejam desenvolvidas dentro das normas, dentro de normas sustentáveis. Atualmente, a Organização Marítima Internacional tem se debruçado muito para a análise de deixarmos ou do fim do uso dos combustíveis fósseis. Sim. Então, nós, enquanto agência marítima, claramente temos que seguir aquilo que a Organização Marítima vai estudando, vai analisando, de forma a prepararmos o nosso setor para atender. Será que já estamos em fase de passar para a implementação? Ainda não estamos, mas nós vamos seguindo para preparar o setor marítimo e portuário angolano para quando chegar à altura nós não ficarmos muito distanciados dos que já estiverem à frente e começarem a dar tratamento desta situação, desta questão. Ainda nesta senda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu gostaria de questioná-la, porque sabemos que o setor do transporte, infelizmente, é um dos setores em que se registra um maior número de acidentes ambientais durante a sua atividade.
como é que nós estamos relativamente à economia azul? Uma das missões da Agência Marítima Nacional é mesmo também dar tratamento ou fiscalizar a poluição marinha. E claramente nós somos o órgão que dá tratamento disso, mas temos um órgão que nos auxilia, ou seja, o trabalho, conforme também referi anteriormente, é feito com o Ministério do Ambiente. Mas nós, enquanto órgão que está a dar tratamento das questões de operações marítimas e portuárias do transporte marítimo, nós temos que fazer a verificação se cada uma se o tráfego marítimo está a ser feito dentro do padrão, dos melhores padrões ambientais. Isso é um trabalho que a agência tem executado. Precisamos melhorar, mas já temos, por exemplo, portos que já têm alguns projetos para a melhoria do tráfego dentro daquilo que são as normas ambientais. E não gostaria de deixar passar que o Porto de Luanda tem sido um dos portos que tem conseguido também enquadrar-se nesse sentido. Agora vamos levar a conversa para a maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. Estamos a falar do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. O governo angolano tem a pretensão de transformar Angola num hub logístico para a região, para o continente e para o mundo. E o setor marítimo é basicamente uma porta aberta para um mar de oportunidades. Como é que a doutora vê a realização de uma cimeira regional para debater aspectos ligados ao transporte e à logística, não apenas da Angola, mas como da SADC? Interessante. E por acaso isso chamou-nos a atenção porque claramente nós precisávamos de algo do gênero já há muito tempo, mas não deixa de ser agora importante trazermos a cimeira cá para o país e principalmente para nós é uma grande oportunidade de nós também conhecermos quem está a operar. Porque nós vamos dar-nos a conhecer na cimeira, é necessário que os nossos operadores, os stakeholders, saibam que o órgão regulador está presente e o que faz o órgão regulador, mas também é importante porque nós vamos conseguir com a cimeira perceber de que forma é que os nossos operadores estão realmente a desenvolver as suas tarefas, as suas competências. É importante porque vamos ter a oportunidade de ver as outras latitudes aqui da região, o que estão a fazer, aprender, trocar experiências, passar também um pouco da nossa experiência aos outros. Conforme referi, nós temos com alguns países alguma cooperação, mas precisamos de verificar os outros o que é que realmente estão a fazer. Há alguns países da SADC que não têm mar, mas que usam o mar claramente. E nós precisamos de perceber como é que estes países usam o mar, o que é que precisam, principalmente de nós, porque com essa costa que nós temos, claramente devemos auxiliar os estados que não têm também uma costa como a nossa ou os estados mesmo encravados. Doutora, durante o Summit teremos 2 eventos com grande destaque. Estamos a falar da Bolsa de Oportunidades de Investimentos e estamos a falar da Bolsa de Startups. A agência é sponsor Gold da cimeira. Será que essa sponsorização é visando também estes 2 eventos? Claramente, nós nunca descartamos essas oportunidades. Nós entendemos que, enquanto órgão regulador, o órgão regulador não trabalha sozinho. Primeiro, é importante nós percebermos isso. Nós traçamos, o Ministério traça as políticas, nós desenvolvemos aquelas políticas traçadas pelo Ministério e a execução não pode ser isolada. Nós precisamos claramente que exista a Bolsa de Investimentos para que todo aquele plano que nós fomos traçando, por exemplo, nós temos agora um plano estratégico de implementação dos instrumentos internacionais emanados pela Organização Marítima Internacional, que é importante dar a conhecer a todos e é importante executá-lo de forma célere. E claramente que essas são oportunidades que a agência tem que estar à frente e lançar mão. Parafraseando alguém com bastante autoridade no setor, diz-nos que o setor dos transportes e da logística separadamente não existe, porque é um setor que trabalha para o sucesso de outros setores. E o subsetor marítimo, neste caso,
trabalha muito para o setor do comércio, para o sucesso do setor do comércio, setor da indústria, turismo. Como é que a agência posiciona-se com este facto de ser um setor, um subsetor, que trabalha diretamente para o sucesso de outros setores? Eu julgo que o nosso setor é o mais importante no meio disto tudo. Conforme referiu, 90% do comércio marítimo faz-se por via do comércio internacional faz-se por via marítima. Exatamente. Então, eu não olho para o trabalho da agência ou para o setor marítimo como um setor subsidiário dos outros. Eu acredito que seja o setor principal para que os outros consigam realmente desenvolver-se. Bem, para finalizar, doutora, gostaríamos que deixasse aqui um apelo ao setor. Está a chegar o Summit, que será realizado entre os dias 15, 16 e 17 de outubro de 2025 e gostaríamos que deixasse uma mensagem ao setor. Primeiro é que participem porque precisam de conhecer o setor. É importante porque nós ainda sentimos algum desconhecimento naquilo que são as matérias do setor. O setor marítimo, propriamente dito, o setor marítimo e portuário é um setor muito rico. Não é só portos, não é só agência, não é certificação apenas, licença, é muito mais. É um setor que carece de estudo, é um setor que nós temos a hidrografia ainda por explorar, é um setor que nós temos a sinalização marítima por explorar, é um setor que nós temos normas a aplicar, normas desconhecidas e principalmente aos jovens. Eu gostaria de dizer que é um setor que está tão, mas tão descoberto, que é um setor que cria muitas oportunidades de emprego. Porque o setor marítimo é ainda um setor que é visto como algo que dá poucos rendimentos e então não é devidamente explorado. Só os grandes operadores é que sentem que o setor marítimo tem algo a dar a eles. Mas os jovens, se forem pesquisar um pouco mais a nível das ciências do mar, que podem ser logo direcionadas para ciências marítimas, a navegação, ciências de navegação, hidrografia, o próprio direito marítimo, que é a minha área, é algo que se deve explorar muito, porque a atividade não é só licenciar, não é só entrada e permanência e saída de embarcações, a atividade não é só dragagem, é muito mais do que isso. E quando falo do setor marítimo e do papel da Agência Marítima Nacional, quero frisar que nós estamos a tratar do marítimo, fluvial e do lacustre. Doutora Ana Isabel, queremos agradecer imensamente pela sua presença, agradecer pelos esclarecimentos tão pontuais que deu à nossa audiência sobre o setor, o estado do setor e de como a Agência Marítima Nacional pode contribuir na construção de um hub logístico regional. Agradecemos imensamente por todo o conhecimento partilhado aqui e vamos aguardar que a cimeira traga bons ventos. Obrigada eu pela oportunidade e vamos aguardar a cimeira. E quanto a nós, despedimos-nos mais uma vez com a sensação de dever cumprido. Tivemos aqui a PCA da Agência Marítima Nacional, que fez-nos uma abordagem da panorâmica geral sobre a agência. Falamos também sobre a sua participação no Angola Hub Summit Transporte e Logística 2025. Falamos das oportunidades que o setor marítimo apresenta. Foi uma conversa bastante esclarecedora. E despedimos-nos. Eu sou Josimar Andrade. É tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Estamos conectados.